Aí pega uma mãe dessa hoje no Brasil, um pai desse. Por que que ele abandona o filho dele? Por que que ele engravida uma esposa, uma mulher e abandona? Por quê? Ou essa mãe que engravida joga o filho, porque ela é tão atribulada a vida dela, ela tá tão apertada. Teve um dia desse, eu vi um vídeo aí que o rapaz universitário, estudante de direito, engravidou a namorada dele. Aí que acontece? O Eduardo Braga está ao vivo. E um abraço para o Eduardo Braga. Então, esse estudante universitário de direito engravidou a noiva dele. Só que ele era tão egoísta, tão malvado, que eles estavam na parada do ônibus. Foi tudo filmado pelas câmeras. E aí os dois estavam discutindo. Ele pensando no futuro dele, de um futuro advogado, ele ia fazer intercâmbio, não sei para onde. Ele empurrou a namorada, a noiva dele, para ser atropelada pelo ônibus. Mas foi tudo filmado, hoje ele está preso. E aí ele foi no outro dia, um estudante de direito fazer isso, é o fim dos tempos. Em que país nós estamos vivendo? Um estudante de direito cometendo um crime. Aí ele foi no outro dia no apartamento, foi lá ver, foi tentar danificar as imagens que ele sabia que estavam, mas graças a Deus que ele foi preso. E a mulher que ele empurrou foi atropelada, graças a... Mas que situação, que filho, quando um filho desse, o seu pai tentou matar nós dois, meu filho. Em vez de ele ter ficado alegre e saber que ia ser pai, ele pensou nele, no futuro dele, que o filho ia prejudicar. É o fim dos tempos. Uma maldade terrível com a mãe do filho dele, que estava esperando o filho dele. Um mundo egoísmo, egocêntrico. E Moisés, o grande libertador, nasceu nesse cenário de escravidão. Seu povo era escravo. E não só isso, eram maltratados, enjeitados a ponto de as criancinhas, para tudo, para não se multiplicar, para não prosperar. Mas Deus estava ali no controle. Muitas criancinhas morreram, com certeza. Muitas criancinhas. Esse rei mau, ímpio, fazer isso com as criancinhas. Ele foi enjeitado. Ele tomou a filha de Faraó e o criou como seu filho. Foi criado como filho adotivo. Muita gente está criando um filho, ele é adotivo, a gente não sabe que aquele filho, ele foi enjeitado pelos seus pais. Não porque os seus pais, por causa do governo opressor, um governo corrupto, mau, injusto, que não teme a Deus, que tudo é difícil. Moisés entendeu porque ele foi enjeitado pelos seus pais. Não foi porque os seus pais eram maus. É porque o seu povo vivia em escravidão há 400 anos. Existia ali um princípio, uma vontade soberana, a vontade de Deus. Eles vão ficar escravos, sujeitos, mas eu vou julgar a nação. Fizer, eu vou julgar.
Moisés entendeu tudo, compreendeu tudo. Papai tomou essa atitude, a mamãe, de me colocar naquele barquinho, não porque eles queriam, é porque todo mundo ia morrer. Se eles não fizessem isso, eles iam morrer também. Faraó ia mandar matar eles. Porque veio a ordenança de lá do alto. E Moisés com certeza perdoou. Virou uma bagunça, não é mesmo? As coisas vão se acertar. Ela está bem. Não se preocupe com... Mas Deus foi tão misericordioso que ele não morreu. Ele não morreu. Ele foi criado como filho adotivo pela filha de Faraó. Com certeza com todo o amor, com todo o carinho que uma mãe adotiva. Ou se ele foi maltratado. Será que ele foi maltratado pela filha de Faraó? Ninguém sabe, porque os egípcios não eram coisa boa. Será que ele apanhou muito pela filha de Faraó? Ninguém sabe, ele não fala. Bons eles não eram, eles eram ímpios. Não temiam a Deus. Maltratavam o povo de Deus. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios. Para quê? Para ser um grande governador, um grande rei. Para ser um grande homem. Só que ele negou tudo por amor a Jesus Cristo, por amor a Deus, por amor ao seu povo. Ele conhecia a história do seu povo desde o começo. Ele conhecia, porque ele era um estudioso. Ele foi instruído em toda a ciência dos egípcios. Ele estudou a ciência dos egípcios. Instruído pelos professores, pela faculdade, ele fez tudo que os egípcios mandou ele fazer, ele fez. Somos viciados em aprovação. Estamos todos nessa pelo caminho nas costas. O relógio de... Recebeu toda a instrução. De comemoração. Olha só o garoto esperto com distintivo, correndo seu troféu. E diz a Bíblia que ele era poderoso em suas palavras e obras. Ele era um eloquente e obras. O filho adotado. Adotado. Dá vontade de achar graça, porque Deus trabalha na diversidade. Pega um judeu, um hebreu, faz com que Faraó só adote, crie, instrua em toda a ciência, os poderosos, ensina, instrui, poderoso em palavra. Quando ele dava uma aula, todo mundo ficava ouvindo, escutando, sabedoria. Obra então, que obra que ele fazia? Que obra ele fazia? Que obra? Antes de ter, eu estou falando antes de ele ter uma experiência com o Deus Todo-Poderoso. Porque a experiência que ele teve com o Deus Todo-Poderoso, Deus dos pais dele. Então Deus usou a ciência dos egípcios para instruir o seu servo. Querendo ou não, Deus usou os egípcios na formação de Moisés. Foi instruído na ciência, na caligrafia, em tudo. Escrevia bem, lia bem, etc e tal. Falava bem, obras. Acho que ele era um engenheiro, ele tinha os dons. Estava ali envolvido com a arquitetura ali do Egito.
em obras. Todo aquele Egito ali foi, com certeza deve ter tido alguma pitada de Moisés ali. Faz isso assim, faz isso aqui, faz a... Aí quando ele completou a idade de 40 anos, veja que a formação dele veio até 40 anos. Veio-lhe o coração em visitar os seus irmãos, filhos de Israel. Vou visitar os meus irmãos. Eu sou israelita, eu sou filho adotivo. Ele sabia de tudo. Ele sabia de tudo que estava acontecendo há milhares de tempos atrás, a história desde o começo e até o fim ele sabia. E vendo maltratado um deles, aí ele já viu logo que um dos irmãos dele estava sendo maltratado. O defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. Com 40 anos de idade. Foi logo uma contenda, teve logo uma péssima experiência. E ele cuidava que os seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia de dar liberdade pela sua mão. Mas eles não entenderam nada. Eles não compreenderam nada. Que Deus lhe havia de dar liberdade pela sua mão. Olha que maravilha, hein? A liberdade tinha chegado. Moisés era o libertador. Eles tinham que compreender e entender, mas eles não compreenderam, eles não entenderam nada. Mas eles não entenderam. Eu sou o libertador de vocês. Deus me enviou para libertar vocês da escravidão do Egito. Vocês entendem isso? Compreendem isso? Nós vamos 430 anos, somos escravos de Faraó. É igual o Lula, que é o metalúrgico, que prometia liberdade aos metalúrgicos, aos brasileiros, etc. Vote em mim que eu vou libertar vocês dessa vida de metalúrgico. Foi mais ou menos assim. Aí fazia greve, fazia isso, fazia aquilo. Moisés fez uma revolução no Egito. Mas eles não entenderam. E no dia seguinte, pelejando eles, foi por ele visto e quis levá-los à paz, dizendo: varões, sois irmãos, por que vos agravais um ao outro? Era uma tribulação terrível, eles viviam ali atribulados, não tinha paz, eram brigando, eram, sabe, guerreando, era ali luta livre, não tinha paz, uma tribulação atrás da outra, os irmãos brigando entre si. E Moisés foi levar paz. Irmãos, por que vocês estão brigando? Porque eles viviam maltratados, angustiados, infelizes. E eles estavam fazendo a vontade do cão aqui. Estavam pelejando entre eles. E o que ofendia o seu próximo repeliu, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Moisés, ele era príncipe e juiz do israelita. Quem foi que te constituiu?
Queres tu matar-me, como ontem mataste o egípcio? Ele tinha acabado de matar o egípcio, enterrar o corpo do egípcio debaixo de uma areia. Pecado dele. E por causa desta palavra fugiu Moisés. Os israelitas descobriram que Moisés tinha matado um egípcio. E agora, como que Deus vai me libertar? Ele matou o inimigo. Como que Deus vai me libertar através do homem? E agora ele vem trazer paz entre nós dois. Acabou de matar um egípcio ontem. E Moisés fugiu, esteve como estrangeiro na terra de Midian. Foi embora, saiu, foi embora, com medo, aonde gerou 2 filhos. Ele ficou lá no Egito? Não. Os egípcios com 40 anos de idade, não. Os hebreus entenderam, ele levou a paz, não entenderam nada. Ele foi que fugir. Então era muito severa a situação que estava acontecendo ali com os hebreus entre meio os egípcios. Era muito difícil mesmo. E é o que acontece. Completado 40 anos, ou seja, ele já tinha 80 anos de idade. 80 anos. Ele se formou com 40 anos. Teve que fugir da terra. Viveu como estrangeiro na terra de Midian. Lá se casou e lá se tornou pai. Passou 40 anos servindo seu sogro, trabalhando como pastor de ovelha. E só com 80 anos de idade, 40 anos não é fácil mesmo, esperar 40 anos. Só com 80 anos de idade e completado 40 anos, foi que apareceu o anjo do Senhor. É muito tempo. Ele já tinha quantos anos, irmã? 80. 80. E Arão tinha 82. No deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo de um saci. Essa experiência aqui, só com 80 anos. Quase, ele morreu com 120, 80, 90, 100, 120. 40 anos antes de ele morrer. Então o ministério dele de libertação durou só 40 anos. Quer dizer, de 1 a 40 anos ele se formou, ciência do Egito, tudinho, lá. De 40 até 80 anos ele formou família, ficou trabalhando para sustentar sua família ali, tudinho direitinho, criando os animais, criando seus filhos, trabalhando como chefe de casa. Só aí foi que ele teve a experiência, ele viu o anjo do Senhor. Ele já era um velho. Ele já estava na terceira idade, onde todo mundo já acabou, esperar a morte. Mas é o contrário. Aí que vai começar a vida dele com o faraó. Aí que vai começar a história de libertação. O meu nome é Fred Mineiro. Sou meio de e tenho um fugitivo aqui escondido. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão. Essa foi a visão. Meus jovens terão visões. Quando os jovens terão visões, entendeu? Os jovens virão anjos. Nos últimos dias, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos.
Moisés teve essa visão com 80 anos de idade. Uma visão. E aproximando-se para observar, foi dirigida a voz do Senhor, dizendo: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, teve uma visão, meu irmão. Um anjo apareceu do nada, um ser do outro mundo, ficou trêmulo, todo trêmulo, as pernas tremendo. Eu vi um anjo, ele estava só. Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. Ele queria ver, mas ele ficou com medo, com medo, era uma coisa desconhecida, que a ciência não explica, embora ele foi instruído em toda a ciência do Egito, era um homem poderoso em palavras, em obra, mas ele estava diante do desconhecido ali. Ele estava diante de um Deus dos seus pais. Glória a Deus, louvado seja. E diante desse Deus, nós ficamos todo trêmulo. E disse-lhe o Senhor: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Observamos no versículo 34 que ele fala: tenho visto atentamente a aflição do meu povo. 40 anos, 80 anos, mas já tinha um século de vida, quase um século, faltava só 20 anos para o século. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Que está no Egito. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está em Manaus, no Amazonas. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Brasil. Porque veja, hoje no tempo da graça, Deus, em cada país do planeta Terra, Deus tem um povo, Deus tem um remanescente. A promessa é que Ele vai ajuntar esse povo. E quem é o libertador? Quem é que vai fazer isso? É o grande libertador, que agora não é mais Moisés, é Jesus Cristo. Ele vai ajuntar esse povo que está espalhado e que está sendo afligido pelos poderosos. E que está sendo angustiado, mas que tem a promessa que um dia, ninguém sabe, só sabe que estamos se aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão. E Deus fez a quem a promessa? Através de Jesus Cristo para nós hoje. E esse tempo vai se aproximando. Enquanto não acontece, nós vamos orando e escapando das tentações, das aflições, das angústias, das ciladas, dos assassinos, dos sodomitas, enfim, de todo homem e mulher que é abominável aos olhos, dos feiticeiros, dos macumbeiros, etc e tal. Moisés fugiu para não fugir dali, não vai, foge, foge da presença do mal. Ele fugiu e ouviu os seus gemidos.
E desci, a livrai-nos. Então, num grande arrebatamento, Jesus Cristo está ouvindo atentamente a aflição dos nós, o seu povo, que estamos sofrendo no mundo. Após, quando no arrebatamento ele vai descer com os seus anjos. Para quê? Para livrar a gente da guerra, do anticristo, da besta, do diabo, do Satanás. Foi isso que ele fez com os hebreus, dos reis opressores que dominam este mundo, maltratando o povo de Deus. Amém?